Meus queridos, eu creio, mas creio mesmo que Deus tem preparado para nós coisas maravilhosas que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Sabe, às vezes a gente repete tantas vezes a mesma coisa, a gente fala repetidas vezes as mesmas coisas, e aquilo vai se tornando meio que normal, meio que clichê, sabe? E de repente, você deixa de dar a devida importância para essas verdades que são ditas. É tipo assim, você chega aqui e diz assim, o Senhor está aqui. Amém, eu sei que Ele está aqui. Sabe, mas isso se torna uma coisa tão comum, que você não para pensar. Gente, o Rei de todos os reis está aqui. O Senhor de todos os senhores está aqui. O Salvador do mundo está aqui. É muita coisa. E às vezes a gente trata essas verdades de uma forma tão simplória, a gente acha que é normal, né? E a gente precisa entender que Deus realmente quer garantir que a nossa vida seja vitoriosa. Eu sei que cada um aqui tem uma história e cada um tem um sonho. E da mesma forma, cada um tem os seus próprios desafios. E não há quem não os tenha. Se você não tem esse desafio, você terá outros. Porque a vida não é fácil para ninguém. Existem pessoas que estão aqui que estão lutando contra uma doença. Às vezes lutando contra a enfermidade de um parente, de um amigo, de uma pessoa amada, querida. Existem pessoas que estão aqui e estão super preocupadas com a questão financeira. Pessoas que trabalham por conta própria, que estão assustadíssimas com a economia do país. Pessoas que são, por exemplo, pessoas que prestam serviços, né? Agora a gente vai estar com uma carga tributária assustadora daqui para frente. Então a gente fica meio que na total dependência do Senhor. Mas sejam quais forem os seus desafios, você precisa aprender a lidar com eles. Você precisa aprender a enfrentá-los. Porque é certo que o que Deus tem preparado para você e o que Ele quer para a sua vida é muito mais do que você imagina. Não, peraí, realiza, pensa bem. Se você está querendo chegar aqui e acha que aqui vai estar bom, Deus está querendo que você chegue, vá muito além. Ele diz de forma clara, eu quero você por cabeça. Eu não quero você embaixo, eu quero você em cima. E aqui está uma afirmação que muitas vezes a gente reage de uma forma muito simplória. Ah, Deus quer você por cabeça. Você é, glória a Deus. Já parou para pensar no que a palavra de Deus está revelando? Que Deus quer você por cabeça. Pega essa verdade e aplica a sua vida profissional, financeira. Aplica na sua realidade. Imagina. Deus quer você por cabeça, Deus quer você por cima. E é claro que Ele tem propósitos nisso, porque se você estiver onde Deus quer que você esteja, você vai poder ajudar muita gente que está precisando de ajuda. Você vai poder ser bênção nas mãos do Senhor, para resolver muitas coisas que estão relacionadas aos propósitos de Deus. Deus colocou José lá no Egito, ele chegou lá como escravo, né? Foi vendido lá como escravo, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus colocou ele como cabeça, porque Deus sabia que ia utilizá-lo no momento certo. Então, eu queria que você entendesse que os desafios virão. Não há como evitá-los. Eles virão. E eles vão te afetar naquilo que mais te abala. As coisas fáceis você vai resolver com simplicidade. Mas o problema é quando esses desafios chegam de uma forma que você não sabe o que fazer. Você não sabe, te pegam de surpresa. É tipo assim, você não está preparado, você não está pronto e de repente acontece. Quantas vezes a gente é surpreendido com acontecimentos que nos surpreendem e nos deixam
me perdoa a expressão meio feia, mas nos deixam com as calças na mão, né? Deixam sem chão. Porque acontece muito de repente. E aí você é surpreendido, você não sabe o que fazer, não sabe como sair do olho do furacão. E isso tem sido um problema muito grave, porque uma vez que a gente entende que os desafios são inevitáveis, que eles virão, e a gente não está pronto para eles, isso pode colocar em risco todo o propósito que Deus tem para a nossa vida, nas diferentes áreas. Por exemplo, você é um empresário, você faz planos de arrebentar, você está pronto psicologicamente para vencer, sempre, 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 sempre. Aí você vem e leva uma burdoada. De repente acontece alguma coisa e você percebe que os resultados que você está tendo não são os que você esperava. E você se surpreende, e acontece uma coisa, e outra, e outra, e outra, e aí você entra em desespero. Quando você se desespera, você compromete toda a empresa. Você compromete os seus negócios. Porque exatamente quando o bicho está pegando, me perdoe usar essa expressão, exatamente quando as coisas estão mal, estão ruins, não estão dando certo, que você tem que ter mais equilíbrio, você tem que estar mais preparado, você tem que estar mais pronto. Quando está tudo bem, glória a Deus. Agora, quando o bicho está pegando, quando o céu parece estar desabando na sua cabeça, é que você tem que estar pronto. É ali que você tem que demonstrar equilíbrio, fé. É ali que você tem que colocar em prática aquilo que você ouve todos os dias da igreja, aquilo que você lê na palavra. É ali que você tem que dar demonstrações de ser um discípulo do Senhor Jesus. Você consegue entender? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho com Davi. Davi não estava numa boa fase. A gente sabe que Davi foi um homem tremendamente especial. E Davi não estava vivendo um bom momento. Ele estava emocionalmente abalado, perseguido por Saul. O rei Saul estava querendo matá-lo. Ele tinha que ficar fugindo de um lugar para outro. Eu estive num lugar num lugar chamado Engedi. E lá tem uma cachoeira que é impressionante, né? Porque no meio do deserto, um lugar super árido, e aí tem uma cachoeira que desde os tempos de Davi está jorrando lá no meio do deserto. Você tem que andar mais ou menos 1 quilômetro por aí, até chegar lá, deixa o carro e entra pelo meio do deserto. Aí você chega lá e vê aquela água caindo. E Davi ficou escondido ali, naturalmente porque ali tinha água, né? Ele ficou escondido ali muito tempo, escondido de Saul. Ele estava abalado emocionalmente. Não era o melhor momento de Davi, porque ele se sentia ameaçado, perseguido. Aí o que ele fez? Ele reuniu em torno de 600 homens, e ele foi pedir apoio, foi pedir ajuda a um povo super inimigo dos israelitas, aos filisteus. Ele chegou lá e disse: olha, eu estou sendo perseguido, Saul quer me matar, e eu já não sei mais para onde ir, eu já fiquei lá naquela caverna lá onde o bispo Henrique foi, não tem mais esconderijo, não tem mais para onde ir. E eu preciso de ajuda. E foi pedir ajuda exatamente aos inimigos de Israel. Você lembra dos filisteus, do gigante, do Golias, né? Ele foi lá e pediu ajuda aos filisteus. Aí Ax, que era um dos príncipes dos filisteus, disse para ele: olha, você é um homem bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma área, vou te dar uma área para você ficar escondido, uma área onde os israelitas não virão. Saul não vai vir aqui, porque sabe que está no nosso controle essa área. Ela se chama Ziclag. É uma aldeia abandonada. Não tem nada lá, só tem pedregulho, não tem nada plantado, pouca pastagem, não tem nada lá, um lugar abandonado, um lugar morto. Mas eu vou deixar você ficar lá, porque lá você vai estar seguro. E
E aí Davi foi para lá com esses 600 homens. E o que aconteceu? Nessa época, Aques e os filisteus se levantaram contra os israelitas, que eram reinados na época por Saul. E eles foram em batalha contra os israelitas. Isso colocou Davi numa situação muito chata, muito constrangedora. Por quê? Porque ele teria que dar apoio aos filisteus contra o povo dele. E aí, Aques e os filisteus partiram para a batalha contra os israelitas. Foi nessa batalha que o rei Saul morreu, que Jonatas morreu. E aí no meio do caminho eles pararam e eles iam na frente, o exército filisteu muito numeroso, e atrás ia Davi com seus 600 homens. E Davi triste, porque ele teria que lutar contra o seu próprio povo, contra a sua própria gente. Aí os filisteus pararam e pensaram: não, vamos deixar Davi vir junto com a gente não. Porque quem sabe na hora H lá, ele é amarelo, né? Quem sabe na hora H ele pensa: não, isso aqui é o meu povo, e se volte contra a gente, então nós vamos ter aqui do nosso lado pessoas que vão se levantar contra a gente. Não, é melhor eles ficarem, a gente luta sem eles. E mandaram Davi de volta. Davi, pode voltar para Ziclag, a gente não quer que você vá com a gente não. Isso por um lado foi um grande alívio para Davi, né? Porque ele teria que lutar contra o povo dele. Aí ele volta para casa, volta para tal da Ziclag. Volta ele e os 600 homens lá para Ziclag. Quando ele chega lá, ele vê aquele fumaceiro e ele corre. Quando ele chega lá, ele percebe que Ziclag, que era o seu refúgio, era um lugar onde ele se escondia do perigo, era um lugar onde ele se sentia bem, era um lugar onde ele estava seguro. Ele percebe que Ziclag estava fumegando, que tudo havia sido destruído. E aí a gente vai ler agora o que está escrito na palavra do Senhor, em 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 ao 6. 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 ao 6. Davi deixou lá então o exército dos filisteus, voltou para Ziclag, e quando ele chega lá, ele encontra esse quadro terrível. Olha o que está escrito: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, quer dizer, eles andaram 3 dias para voltar, os amalequitas, quer dizer, outro povo, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Você tem ideia do que é isso? Eles choraram em alta voz até não terem forças mais para chorar. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens que estavam com ele lá, os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Amém? Então qual era a situação? Meu Deus, de repente Davi perseguido por Saul, e vai para lá e vem para cá, e Saul atrás dele, e Saul parece que ficou fissurado, só queria matar Davi, porque ele viu que Davi era uma ameaça para o reino dele. Ele já havia sido rejeitado por Deus. Então ele ficou obcecado para acabar com Davi de qualquer jeito. E aí foge para lá e Saul atrás, e foge para cá e Saul atrás, até que ele, no auge do desespero, vai pedir socorro a quem? Aos inimigos de Israel. Aí ele vai para esse lugar chamado Ziclag, o único lugar
apesar de árido, apesar de seco, pedregoso, não tinha nada, não tinha pastagem, era uma dificuldade tremenda, mas era o único lugar que ele se sentia bem, que ele se sentia seguro. Quantas vezes a gente também encontra alguns refúgios, algumas coisas que nos fazem bem, algumas coisas que nos ajudam a estar de pé quando o bicho pega. E Davi tinha ali aquela cidade como o refúgio dele, era o cantinho dele, era onde ele se sentia bem. E aí quando ele volta, eu imagino ele montado no seu cavalo com 600 homens, ele chega lá e ele tem uma percepção horrível, algo horrendo aconteceu, de repente estava tudo fumegando, a cidade havia sido destruída. Onde estavam suas mulheres? E as crianças, todos foram levados. E o mundo de Davi se desmoronou. Porque você quer ver o seu mundo desmoronar? É só mexer no seu refúgio. Mexe naquilo que te dá segurança, mexe naquilo que te dá paz, mexe naquilo que te deixa mais tranquilo, aí o teu mundo desaba. E Davi viu ali o mundo dele desabar. Davi viu ali o mundo dele em pedaços. E ele disse: e agora? E para completar, os homens que tinham acompanhado Davi disseram: aí, você nos trouxe para cá para viver isso? E agora, meus filhos? E minhas mulheres? Cadê? E nossas mulheres? Cadê? E eles começaram a se levantar contra Davi. Nesse momento, Davi não tem mais a cidade de refúgio, não tem mais a família dele, e agora não tem o apoio dos 600 homens que estavam com ele. E o mundo dele parece que desabou. Sabe, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa situação se repete sempre. Eu sei que eu estou falando com vocês. Vocês estão pensando: nossa, eu já passei por uma situação dessas. Ou quem sabe você esteja passando por uma situação assim. Aquele momento que você olha para lá, para cá, e não, cadê meu chão? Cadê? O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Isso mexe com o emocional, isso te joga no chão. Isso destrói aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua fé, a sua esperança. É como se Deus tivesse te abandonado. É como se você estivesse sozinho. Eu tenho certeza que quase todo mundo aqui já passou por uma situação dessas. E Davi estava ali sofrendo. Davi estava ali abatido. Davi estava ali vivendo o seu momento complicado. Sabe, o que a gente faz nesses momentos é que vai definir quem somos. Quando está tudo bem, glória a Deus. Todo mundo passa muito facilmente quando está enfrentando problemas leves, quando está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas o que você vai fazer, as atitudes que você vai ter, quando o céu estiver caindo na tua cabeça, quando o mundo estiver desmoronando, é que vai dizer quem você é. É que vai determinar até onde você vai poder chegar. E veja bem, a gente está falando aqui de probabilidades que são tremendas, porque Deus quer que você seja cabeça. A gente começou falando sobre isso. Deus quer que você seja grande, mas para isso você tem que aprender a levar pancada. Você tem que aprender a administrar suas crises. Ou você acha que quem chegou no topo da vida profissional, montou uma empresa super grande, o cara está bilionário, o cara chegou lá fácil? Você acha que os grandes vencedores chegaram lá sem enfrentar desafio nenhum? Você está entendendo? Por que eles chegaram lá? Porque na hora que as coisas ficaram difíceis, eles tiveram como superar aquela dificuldade. Esse foi o diferencial deles. Muitos pararam pelo caminho,
tinham tudo para arrebentar, tinham tudo para ter muito sucesso, mas pararam pelo caminho, porque na hora que Ziclag foi destruída, não souberam o que fazer, entraram em pânico, se perderam, não tiveram maturidade, não tiveram equilíbrio, não conseguiram administrar isso. Aí deixou-se de dar outros passos, a pessoa deixa de dar continuidade, ela para, ela congela, ela não consegue pensar mais, não consegue raciocinar mais. Você consegue entender? Qual foi a atitude de Davi? Vamos ler, 1 Samuel capítulo 30, versículos 7 e 8. Eu queria ler primeiro o versículo 6. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Versículos 7 e 8. 1 Samuel capítulo 30, versos 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar. Quem era Abiatar? Era o sacerdote, ou seja, ele era um representante do Senhor. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal, ou seja, venha cumprir a sua função sacerdotal. Vem como homem de Deus, vem me trazer um recado de Deus. Davi ali estava se sujeitando a Deus. Ele estava se quebrantando diante de Deus. Ele mandava em todo mundo ali. Mas naquele momento ele mandou chamar Abiatar, o profeta, o sacerdote de Deus. E ele perguntou ao Senhor, Davi perguntou ao Senhor, Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? O que fez Davi quando ele viu que o chão dele havia saído, sabe, quando o mundo dele havia desabado, o que ele fez? Ele mandou chamar Abiatar. Chama Abiatar. Onde está Abiatar? Traga o Abiatar. Abiatar representava Deus. E você quer saber? O nosso grande erro é que muitas vezes a gente quer resolver essas questões confiando na nossa própria capacidade. Talvez você esteja dizendo assim: não, eu não faço isso, eu sou muito temente a Deus, eu sei que eu preciso de Deus, mas na prática é exatamente o que você faz. Você se agarra às suas convicções, isso é uma prática muito natural, é do ser humano. Você se agarra às suas convicções. Você começa a pensar: não, peraí, mas eu acho isso, não, mas eu penso assim. E você não se rende, não manda chamar Abiatar. E esse é um grande problema, porque você acaba lutando sozinho. Deus acaba deixando você lutar sozinho, para que você veja o quanto você é pequeno. A gente precisa aprender a lutar sempre com o Senhor. Quando Davi enfrentou, já que a gente está falando de Davi, quando enfrentou o gigante Golias, ele disse, quando o gigante partiu para o confronto, ele disse: tu vens contra mim com escudo, com espada, com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é em nome do Senhor dos Exércitos que você vai vencer todas as pelejas, sejam elas pequenas, sejam elas grandes. Contigo está o braço forte do teu Deus. Recebe essa palavra, meu irmão. O que acontece? Às vezes a gente está cheio de desafios e aí a gente perde o controle. Quantas vezes você já regrediu ou ficou paralisado porque o teu emocional entrou em choque, você começou a ficar com pena de você mesmo? Aliás, isso é uma coisa que ocorre demais. A gente fica com pena, a gente começa a ter um sentimento de autopiedade, a gente começa a achar que está sendo injustiçado, a gente começa a achar que tudo tinha que ser diferente. E a gente deixa de fazer exatamente aquilo que tinha que fazer. A gente tinha que chamar Abiatar. A gente tem que ir para a presença do Senhor. A gente tem que colocar as coisas nas mãos dele. Ou a gente acredita que ele vai entrar com providência, ou então a gente não aprendeu nada de fé.
Você consegue entender? Seja pequeno, seja grande o seu desafio, não importa se você teve uma notícia ruim dos médicos, se os médicos disseram que o teu caso não tem jeito. Eu estou me lembrando aqui do Valdec, estava lá, quantos anos tem isso, né, Valdec? Quantos anos tem isso? Estava lá visitando ele no hospital, e aí estava eu e a pastora Marilda se lembra? Aí o médico entrou, botou a mão na cintura, muito abatido para dar notícia para ele, falou assim, olha, tipo assim, acabou cara, acabou, não tem mais jeito, sua situação é crítica demais, acabou, ele internado. Eu me lembro que ele se sentou na cama e falou assim, doutor, o senhor pode falar o que o senhor quiser, mas eu vou dizer uma coisa, só vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. E ele está aí vivo para a honra e glória do Senhor e tocando o troço dele aí. Ele vem para cá, serve ao Senhor, sobe o telhado, sobe escada, faz, trabalha. Porque só vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Então, o que fazer nos momentos em que a gente pensa que está tudo acabado, a gente pensa que está tudo, não tem mais jeito? A gente tem que mandar chamar Abiatar. Abiatar é que vai nos ajudar a sair do olho do furacão. Manda chamar Abiatar, ou seja, vai para a presença do Eterno, vai clamar, vai para a igreja, vai para o altar. Quantas vezes você já teve na iminência de uma catástrofe e você não esteve aqui com o seu joelho dobrado para orar e para clamar? Você ficou tentando lutar sozinho, você não vai a lugar nenhum. Jesus disse, sem mim, de novo, sem mim, nada podeis fazer. Você não pode ir a lugar nenhum sem Jesus, sem a força que vem do Senhor. Diga com fé, glória a Deus. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Essa é palavra para você, meu irmão, é palavra profética. Isso não é palavra do bispo, não. Isso é palavra de Deus para você. Talvez você esteja cheio de desafios aí, com medo do que possa acontecer. Recebe essa palavra, porque está me usando para trazer essa palavra. É revelação de Deus para a tua vida. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais, Ele fará, amém? Ele vai fazer, mas chama Abiatar, você tem que chamar Abiatar, você tem que buscar a solução. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Às vezes você vai procurar socorro nos amigos, às vezes você vai procurar socorro nos seus relacionamentos, às vezes você vai procurar socorro no governo, às vezes você vai procurar socorro não sei onde, você procura socorro para todo lado, mas de onde virá o teu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você consegue entender? Bom, aí como é que foi o final dessa história? Tá? 1 Samuel capítulo 30, versículo 15 ao 20. Como é que terminou essa história? Vamos ler. Davi, ele ia, antes da gente ler, deixa eu explicar, porque eu não vou ler esse trecho, não, se fica muito longo. Ele, depois de falar com Abiatar disse para ele, vai lá, rapaz, você vai pegar tudo de volta, rapaz, vai lá, segue esses caras, vai lá. E Davi partiu. Aí Deus já começou a agir, porque Davi chamou Abiatar. Fala para quem está do teu lado, chama Abiatar, né? Chama Abiatar. Na hora do sufoco, chama Abiatar. Davi chamou Abiatar. Aí o que aconteceu? De repente Davi vai cavalgando lá com os 600 dele. Depois 200 ficaram, que não conseguiram atravessar o rio lá e tal. Aí foram só 400, mas tinha 600. Aí ele foi lá, chegou lá. Aí encontrou um cara caído lá no chão, doente. Aí ele desceu lá, deve ter descido do cavalo, não está muito explícito na Bíblia, ele deve ter descido. Ô rapaz, quem é você? Aí o cara está lá, eu sou Amalequita. Aí ele, Amalequita, foram vocês que destruíram lá a minha aldeia, foram vocês que levaram nossas mulheres, nossas crianças. Aí ele falou, nós destruímos o sul de Israel, da tribo de Judá, destruímos não sei o quê, e também destruímos Ziclag e tal, mas aí eu fiquei doente e fui abandonado, fui deixado para trás. Providência de Deus, porque Davi chamou Abiatar. Davi se rendeu, Davi foi procurar a bênção de Deus, não foi lutar sozinho.
Aí aquele cara está lá, aí Davi chegou e falou assim, ó é o seguinte, olha só, se liga aí, cara, tu tá mal, hein? A gente vai cuidar de você, mas você vai ter que dizer para onde eles foram. E aquele homem disse, olha, você promete que não vai me matar? Você promete que vai me deixar com vida? E nem vai me entregar para os meus senhores, quer dizer, lá para os amalequitas? Davi disse, eu prometo. Fez uma aliança com ele. E ele pegou, foi lá e contou tudo. Ó, eles estão assim, eu vou lá e vou mostrar para vocês onde eles estão, tal. Aí aconteceu isso, né? Que a gente vai ler agora, 1 Samuel 30, do verso 15 ao 20. Diz assim, Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. A todo mundo na boa, rindo, curtindo lá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. Diga comigo, Davi recuperou o quê? Tudo! Tudo! Diga para quem está aí perto de você, olha, se o inimigo tomou alguma coisa de você, você vai recuperar tudo, tintim por tintim, tudo, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Diga comigo, Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Amém? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que Deus tem propósitos vitoriosos para você? Mas você tem que responder isso com sangue na veia. Você acredita que Deus em 2024 vai fazer uma revolução na tua vida? Quem crê, diga glória a Deus, dá um glória aí, dá um glória bem alto aí. Você que está em casa, se eu não ouvir daqui, você está sem fé, hein? Grita aí em casa, glória a Deus, vamos lá. Você acredita que Deus vai fazer uma reviravolta e vai colocar você por cabeça, e vai te honrar, e vai multiplicar os teus celeiros? Você vai encerrar esse ano dando glória a Deus. Não importa se o país vai passar por uma miséria, não importa o que aconteça, Deus tem misericórdia da nossa nação, mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida não depende de ninguém. Querendo Deus, quem o impedirá? Amém? Agindo Deus, quem o impedirá? Recebe essa palavra, irmão. Deus quer coisas grandes para você. Então chama Abiatar, começa a colocar a tua vida diante do altar, começa a buscar, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus conduzir, deixa Deus ir dirigindo. Não fica tentando resolver tudo sozinho. Sabe, uma das principais características de uma conversão genuína é a entrega, é a consagração. O que é se consagrar? É quando você abre mão do que você pensa, abre mão do que você acha. Você está entendendo? Paulo disse, logo já não sou eu quem vive, eu não vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. Essa é a característica do verdadeiro cristão. Ele abre mão dos seus valores, ele não quer saber, eu acho isso, e Deus quer saber o que você acha. Deus está dizendo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu te tomo pela tua mão, eu te sustento com a minha destra fiel, eu te conduzo aos pastos verdejantes, eu cuido de você. Aleluia! Você está entendendo? Chama Abiatar, traz Abiatar, manda ele trazer o colete, diz para Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Calma, mantenha calma. É nessas horas onde tudo parece estar perdido que Deus entra com providência. Porque o que é fácil resolver, você mesmo vai lá e resolve. O que dá para você fazer, você mesmo vai lá e faz. Mas quando Deus percebe que você está numa encruzilhada, numa enrascada,
quando Deus começa a perceber que você está fraco, quando Deus começa a perceber que você se rasga, que você diz: Senhor, e agora? É um Josafá, né? Senhor, nós não sabemos o que fazer contra essa multidão, e agora? Nós não temos como vencer essa multidão. Aí Deus diz: olha, nessa guerra você não vai ter que pelejar, você vai ficar parado e você vai ver o livramento que eu vou dar para vocês. Oh glória, aleluia! Recebe essa palavra, meu irmão, porque no final desse ano eu quero ver você com um sorriso de canino, não, qual é lá de trás, qual é, hein? De orelha a orelha, é mais fácil. Eu quero ver você com um sorriso de orelha a orelha. Eu quero ver você dando glória a Deus. Eu quero ver você contando vitória. Eu quero ver você chegar aqui. Você já viu como é que anda quem está bem com dinheiro? Quem está sem dinheiro anda assim. Meu, você vai fazer o que nesse carnaval? Não sei, estou pensando aí. Quando a pessoa está com a conta cheia, ela fica: oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu quero ver você animado, feliz, porque o teu Deus é dono de toda a prata, de todo o ouro, e Ele te quer por cabeça, Ele quer com saúde, Ele quer te abençoar em tudo que você fizer. Dá uma linda salva de palmas para Jesus e dando glória a Deus, porque esse Deus está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui agora. Bem disse o Renan, Ele está aqui descendo com fogo. Sabe por que Ele está descendo aqui? Porque a igreja de Jesus está neste lugar. E a igreja de Jesus é que atrai o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa morada. Recebe essa palavra, meu irmão, que Deus te abençoe de uma maneira especial nesta manhã. Nesse domingo de carnaval, você saia daqui cheio de fé. Eu me lembro quando eu era pequenininho, quando eu era novo, isso já tem um tempinho, né? Aí, quando eu era garoto, que eu era do colégio, estava na época do Kung Fu. Tudo quanto é filme, cada 10 filmes que passavam no cinema, 9 era de Kung Fu. Só tinha filme de Kung Fu. Você lembra disso? Você tá velho não, cara. Aí eu me lembro que eu ia para o cinema. Tem que ver, não. Eu ia para o cinema. Aí eu ficava assistindo aquilo. Gente, eu faltava aula para ir para o cinema. Minha mãe me perdoe, né? Aí eu ia para o cinema. Aí quando eu saía do cinema, eu via cara enfrentando. Um só matava 20, lutava contra 20, 30. E saía derrubando todo mundo, né? E eu me lembro que eu saía do cinema assim, ó. E se alguém fosse me assaltar, eu ia apanhar pra caramba. Por quê? Gente, a gente tem que se sentir forte. Você é forte, você é o melhor de Deus. Você tem o Espírito Santo. Jesus disse: recebereis sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você tem poder para orar pelos enfermos, você tem poder para orar pela salvação da tua casa, você tem poder para repreender os demônios. Se você abrir a sua boca, os demônios caem por terra. Você está entendendo? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Vamos, povo de Deus, povo abençoado do Senhor.